Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque eu quero falar com você sobre como dar aula na escola bíblica dominical. Talvez você que está me assistindo é um novo professor de escola bíblica dominical, foi convidado para dar aula para os adolescentes, para os juniores, para os jovens, para os adultos, e está aí desesperado, perdendo noites de sono, com frio na barriga, sem saber o que fazer. Esse vídeo é especialmente para você, porque eu quero passar aqui para você 5 dicas muito interessantes e práticas que vão ajudar você nessa nova caminhada e nessa sua nova fase ministerial. Então, se você tem o desejo de aprender como ser um professor de escola bíblica dominical, já vai deixando o seu gostei aqui embaixo para você me ajudar, me dar o feedback sobre o que você está achando aqui do canal. Também se inscreva caso você não seja um inscrito. E se você está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu me chamo Thales Vilas e esse canal aqui foi feito exclusivamente para te ajudar na sua jornada e na sua caminhada cristã. Então não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo e vem fazer parte dessa turma, dessa comunidade que ama a sua chamada e ama a palavra de Deus. Deixa aqui depois também um comentário me dizendo se você já é um professor de escola dominical, se você foi chamado para ser um professor de escola dominical ou se você deseja ser um professor um dia, quem sabe, e você já está aqui se adiantando e assistindo e aprendendo a como ser um professor de escola bíblica dominical. Então, sem mais demoras, sem mais enrolação, vamos para o vídeo e vamos aprender a como dar aula na escola bíblica dominical. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos lá. E uma primeira dica que eu quero passar para você que deseja aprender a dar aula na escola bíblica dominical, deseja aprender como ser um professor de escola dominical, é a seguinte: aceite o seu chamado. É isso mesmo. Se o seu chamado é ensinar a palavra de Deus, se Deus te chamou para essa área do ensino, da docência, esse ensino de instruir aos outros a respeito da palavra de Deus, não rejeite o seu chamado. Eu sei, é normal, diante de tamanha responsabilidade, nós nos sentirmos incapacitados. É normal, diante de tamanha tarefa, que é instruir aos outros a respeito da palavra de Deus, nós nos sentirmos inadequados para tal tarefa. E nisso você não está sozinho. Eu me senti assim quando me chamaram para ser um professor de escola dominical. Inclusive, acabei esquecendo na introdução, mas olha só, eu estou até com a camiseta da Escola Bíblica Dominical aqui, exclusiva dos professores da minha igreja, faço parte do corpo de professores da Escola Dominical, e quando eu fui convidado para ser pela primeira vez um professor de jovens, eu tremi na base, eu não sabia o que fazer, eu roí as unhas de desespero. Mas apesar disso, eu assumi a minha função, eu aceitei essa tarefa e topei o desafio. E graças a Deus, até hoje tem sido uma escola para mim, tem sido uma verdadeira capacitação para o meu ministério. E vai ser assim com você também. E grandes homens da Bíblia também passaram por isso. Por exemplo, quando você vê Moisés sendo chamado para a tarefa de libertar o povo de Israel, ele discutiu com Deus, ele argumentou com Deus. Deus, não, que isso, eu sou pesado de boca, pesado de língua, eu não, manda meu irmão. Quando Deus chamou Gideão, Gideão também argumentou com Deus, como assim, Senhor? Sou menor da casa do meu pai, que eu o quê? Escolhe outro. Quando Deus chamou Jeremias, não, eu sou uma criança, quem sou eu? Quando chamou Isaías, não, eu sou um homem de lábios impuros. Então você nota que realmente, quando somos confrontados com o chamado especial da parte de Deus, a nossa primeira reação é nos sentir inadequados. Na verdade, essa é a reação que devemos ter diante do chamado gracioso de Deus. Até porque não seria bem esquisito Deus te chamar para ser um professor de escola bíblica dominical, através do seu pastor, através do seu líder, e você fala assim, poxa, até que enfim, hein? Não tem ninguém mais adequado do que eu para essa tarefa. Até que enfim, hein, Deus? O Senhor me chamou. Essa seria uma reação inadequada. Agora, esse sentimento de inadequação, de incapacidade, isso é normal. E confie em Deus. Se Ele te chamou, Ele vai capacitar você nessa grande tarefa que é instruir a sua igreja na palavra de Deus. Portanto, não rejeite o seu chamado. Eu tenho certeza que assim como Deus tem me capacitado até aqui, Ele vai capacitar você, novo professor, nova professora da escola dominical. Então aceite esse chamado e dê o melhor pelo reino de Deus.
E em segundo lugar, uma segunda dica que eu quero passar para você, novo professor, nova professora, ou quem sabe futuramente um professor de escola dominical, é a seguinte: dedique-se ao preparo da lição. Isso daqui é importantíssimo. E quantos professores não têm pecado exatamente neste que é um ponto principal? O preparo da lição com antecedência, o preparo da lição com antecipação. Quantos por aí afora, graças a Deus na minha igreja não e na sua igreja também não, mas quantos por aí afora não deixam para estudar a lição da escola dominical, uma lição tão importante, 1 hora antes da escola bíblica, um dia antes? Não, a revista, a lição da escola dominical, ou seja, qual for o material que você use para dar aí a aula na sua escola bíblica, ele tem que ser estudado com antecedência, com antecipação, para dar tempo de você fazer uma boa pesquisa, examinar as referências bíblicas, fazer uma consulta adicional, ler sobre o tema em outras fontes e assim enriquecer mais a sua lição. Então, por favor, não cometa esse pecado capital do professor de escola dominical, que é preparar a lição em cima da hora. Paulo diz em Romanos 12, versículo de número 7, que aqueles que têm a chamada e o dom para o ensino devem se esmerar em fazê-lo, isto é, devem se dedicar ao ensino. E eu não me dedico ao ensino estudando em cima da hora ou estudando na hora ali antes de começar a escola dominical, dando uma passada rápida na revista. Não. Além de mostrar um desprezo pelo meu chamado, mostra também uma desconsideração com os alunos que estão ali num domingo de manhã, numa sexta-feira, eu não sei que dia é a sua escola bíblica, mas mostra uma desconsideração com as pessoas que estão ali. Portanto, se dedique. E uma outra dica adicional aqui nessa questão do preparo. Quem prepara muito bem a sua lição não fica lendo revista na hora da lição. Deixa eu te explicar. Quando você se prepara bem, você tem tanto conteúdo para passar para a sua classe que você nem fica fixado na revista, sabe? Você nem fica fixado naquela lição lendo a revista para os alunos. Eu sempre ensino isso todas as vezes que me convidam para dar uma palestra sobre escola dominical ou dar algum estudo, eu sempre falo isso. Na hora da aula da escola dominical, não é hora do professor ler a revista para os alunos. Os alunos têm a tarefa e o dever de lerem a revista em casa. O professor apenas pega alguns pontos ali, algumas pequenas pinceladas na lição e explana o assunto para os alunos. Ele não fica lendo de cabo a rabo, de cima a baixo a revista. Isso mostra despreparo. Isso mostra que você não se preparou. Então não faça isso, tá? Portanto, prepare-se bem, prepare com antecedência a sua aula de escola bíblica dominical e eu tenho certeza que esse ministério que você vai exercer na sua igreja vai ser uma bênção e os seus alunos vão ser ricamente abençoados e enriquecidos e vão crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Vamos então para a nossa terceira dica. E a terceira dica que eu quero aqui passar para você, para te ajudar nessa nova empreitada de dar aula na escola dominical ou de ser um professor de escola bíblica dominical, é a seguinte: conecte-se com a sua classe. É isso mesmo, se conecte com os alunos da sua classe. E para isso você precisa pelo menos aí realizar duas coisas fundamentais. Primeira dessas coisas é você conhecer qual é o seu público-alvo. Para quem você vai dar aula? Thales, eu vou dar aula para as crianças. Thales, eu vou dar aula para os juniores. Thales, eu vou dar aula para os adolescentes. Eu vou dar aula para os jovens. Eu vou dar aula para as irmãs. Eu vou dar aula para os irmãos. Para quem você vai dar aula? Detectou seu público-alvo? Eu vou dar aula para os jovens, que é o meu exemplo. Eu sou professor da classe dos jovens. Então eu vou dar aula para os jovens. Agora é hora de eu me conectar com os jovens, levando em conta e em consideração que a linguagem que eu uso numa classe de varões, por exemplo, numa classe de homens, de obreiros, não é a mesma linguagem, a mesma metodologia que eu vou usar para dar aula para os jovens ou para os adolescentes, que usam um linguajar mais moderno, contemporâneo, mais simples e mais prático. Vou te dar um exemplo simples, tá? E até quem está me assistindo aqui, que é professor de escola dominical da classe de jovens e adolescentes, vai poder usar
isso aqui que eu falo para vocês. Eu tenho o costume de, quando eu dou aula para os jovens ou me comunico com os jovens, porque além de professor deles, eu também sou líder deles, eu não os chamo de irmãos. Ah, como assim, Thales? Eles não são seu irmão em Cristo? É claro que são meus irmãos em Cristo, mas note que eu adequo a minha linguagem ao público-alvo que eu trabalho. Eu chamo os obreiros, os outros irmãos da igreja de irmãos, mas quando eu falo especificamente com jovens, eu chamo eles de pessoal, jovens, galera. É um termo mais atual, é um termo mais contemporâneo, é uma linguagem que se conecta mais com eles. Será que você está me entendendo? Então, na escola dominical eu faço isso. Eu tento sempre trazer a lição, algo prático da vida que eles vivem, relacionamento, estudos, problema com os pais, amizades, espiritualidade. Então você, independente de qual seja a classe para a qual você vai dar aula, conecte-se com a sua classe, adeque a sua linguagem a cada público que você vai tratar. Fazendo isso, eu tenho certeza que a sua aula de escola dominical vai ser muito mais agradável e muito mais produtiva e muito mais abençoadora. Vamos então para a nossa quarta dica. Mas antes eu preciso perguntar para você, tá gostando desse ensinamento aqui? Tá aprendendo a como ser um professor de escola dominical? Então dá seu feedback aqui para mim, deixando o seu gostei aqui embaixo. E se você não é inscrito, já se inscreve aí. Você tá vendo que esse canal abençoa você? Então não perde tempo e venha fazer parte dessa comunidade apaixonada pela palavra de Deus. E a quarta dica que eu quero passar para você, nova professora de escola bíblica dominical, é a seguinte: use linguagem simples. Isso aqui é fundamental. Você precisa, ao transmitir a lição, ao transmitir o estudo da sua escola bíblica, priorizar uma linguagem fácil de ser captada, assimilada, entendida e praticada pelos que vão te ouvir. Então eu aconselho você, evite termos teológicos complexos, evite grego, hebraico, latim, sabe? Evite isso ao máximo, tendo em vista que as pessoas que estão te escutando, os jovens, os adolescentes, não fazem a mínima do que isso significa. E a sua aula de escola dominical deve ser dada e ministrada para esclarecer, para tornar o difícil fácil e não fácil em difícil. Então priorize termos simples, priorize uma linguagem que o seu público-alvo vai entender facilmente e, claro, nós ensinamos na escola dominical para que as pessoas assimilem a nossa informação e saiam da escola dominical praticando aquilo que compreenderam e aquilo que aprenderam. E só farão isso se, primeiro, o professor priorizar uma linguagem simples dentro da sala de escola bíblica. Então, quer ser um professor de excelência, quer ser um professor que marque a vida dos alunos, use uma linguagem simples para que todos entendam a sua mensagem e o assunto da escola bíblica dominical e assim possam ser edificados e possam obedecer cada vez mais a Deus. E a nossa quinta e última dica aqui desse vídeo sobre como ser um professor de escola dominical, como dar aula na escola bíblica dominical, é a seguinte: ame os seus alunos. Olha, de nada vale todas as dicas que eu passei até aqui se você não desenvolver um amor profundo pelos seus alunos. E eu quero ir além. Eu quero dizer para você que o trabalho de professor de escola dominical, ele se assemelha ao trabalho pastoral, você sabia disso? Com certeza, porque o professor, ao ver a ausência de algum aluno, ou ao ver que já faz alguns domingos, ou algumas sextas-feiras, ou independente do dia que a sua escola bíblica aconteça, você vê uma falta reiterada de vários alunos, você como professor vai ficar indiferente a isso? De maneira alguma. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer literalmente um trabalho pastoral. Vai ligar para os seus alunos, vai mandar mensagem, vai visitá-los e ver se está tudo bem. Então você só fará isso, só desenvolverá esse chamado dessa forma, se você for um professor que ame, que tenha um coração nos seus alunos. Agora, o professor que não ama os alunos não está nem aí se a classe está vazia, se os alunos estão vindo, ele não se importa com isso, ele apenas cumpre lá uma tabela e tá bom. Agora, um professor por excelência não. Ele ama realmente os seus alunos. E é isso que Paulo diz em 1 Coríntios 16:14, quando ele diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor.
inclusive dar aula na escola bíblica dominical. Então eu aconselho você que talvez já é professor, ou que vai assumir uma classe de escola bíblica, ou que será um dia o professor, tem esse desejo no coração, ame os seus alunos. Amando os seus alunos, você vai se dedicar por eles, você vai dar uma boa aula para eles, e na ausência de cada um, na falta de cada um, e muitas vezes na preguiça de cada um de vir para a escola bíblica dominical, o professor, que é você, vai atrás, vai buscar, vai orar por eles, vai visitá-los, e o nome do Senhor, tenho certeza, vai ser glorificado na sua vida e no seu ministério. Então essa é a nossa quinta dica, e é a forma que eu quero terminar esse vídeo. Ame os seus alunos. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as 5 dicas para você que será um professor de escola dominical, que já é um professor de escola dominical, mas quer melhorar o seu método, sua aula. Aplique essas 5 dicas e eu tenho certeza que a sua classe de escola dominical vai ser uma bênção. Agora é com você, é hora de me dar o feedback. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo para você me ajudar. Se você não é inscrito, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo, é gratuito e você virá fazer parte dessa comunidade que ama a palavra de Deus e que deseja cumprir o seu chamado com excelência. Deixa aqui um comentário também para mim, me dizendo se você já é professor de escola dominical, se foi chamado para ser professor de escola dominical e vai assumir ainda, e se deseja um dia dar aula na escola dominical e abençoar os outros com o ensino da palavra. E claro, compartilhe esse vídeo. Se esse vídeo não for compartilhado, ele não vai ser visto. Então manda aí no seu grupo da igreja, no seu grupo de escola dominical, me ajude na divulgação desse canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia. Aproveita que você está aqui e já assiste meus últimos vídeos que eu vou deixar em algum lugar aqui. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. E me segue lá no Instagram, @ThalesVilas, posto conteúdo diário lá para abençoar você e para te capacitar para a sua chamada. Nos vemos lá ou nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe você, tamo junto, tchau!